Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Olá, sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Olá, galera, eu sou o Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Bom, como vocês já sabem, o objetivo aqui do Observa Aí é trazer sempre as principais notícias da semana e também assuntos e projetos mais específicos aqui do Observatório. Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, e esse é o quarto episódio do Observa Aí. Os 3 primeiros episódios já estão disponíveis no Spotify do Observa Aí. Bom, hoje entre os principais assuntos nós teremos aí, falaremos um pouco sobre o programa Laço Amarelo, um programa que tem crescido, tido mais adesões e exigido novas frentes de atuação aqui do Observatório, além do Laboratório de Ciência de Dados, que é um novo projeto do Observatório, o MobLab OBS. Também falaremos um pouco aqui do maio, de tudo que tem acontecido aí nesses primeiros dias de maio e da ferramenta de ações. Já tivemos aí mais de 140 ações enviadas. Lembrando que os materiais da campanha do maio já estão disponíveis e podem ser baixados gratuitamente pelo site onsv.org.br/maio amarelo. Hoje você tá meio lento, impressão minha? Foi o pós-almoço. A gente tem que pôr, a hora que subiu o podcast, tem que pôr no 1.2x pra galera. Tem que acelerar. Vocês vão ter que acelerar aí, gente. Tem gente que só escuta assim, então tá tudo bem. Eu acho que ele tá meio confuso, porque ele nunca trabalhou com 2 telas, ele tá muita informação na frente dele. Daqui a pouco vocês vão ter em vídeo aqui esse podcast, vocês vão entender o que a gente tá falando. Mas bom, vamos lá. Vamos voltar pra pauta. Bom, Paulo e Pedro, até para a gente iniciar o assunto sobre o programa Laço Amarelo, qual a diferença do maio e do laço? Do maio e do laço? Do maio e do laço. Maio amarelo e laço amarelo. Maio é um mês, né? Maio é um mês. Mas todo mundo confunde. O que a gente tentou fazer ao longo do tempo? Né? As cores principais do observatório sempre foram o amarelo e o preto, que representam a sinalização de advertência e aquela coisa toda. E o maio amarelo é um movimento. As pessoas confundem muito, porque ambos, tanto o laço amarelo, o programa Laço Amarelo, quanto o movimento Maio Amarelo são representados por um laço. Mas o Laço Amarelo foi um programa que surgiu depois do movimento Maio Amarelo. O que aconteceu lá atrás? No surgimento do Maio Amarelo, o que a gente pensou? Primeiro que a gente tinha uma concentração das ações educativas e de conscientização no segundo semestre. A gente tem a Semana Nacional de Trânsito, que acontece no mês de setembro, e a gente tinha o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, que acontece em novembro. E aí o primeiro semestre ele era carente desse tipo de mobilização. Então quando a gente fez o Maio Amarelo, a gente imaginava isso, trazer uma discussão para o primeiro semestre, aproveitando o mês de maio, que foi o mês onde a ONU declarou a década mundial de ações pelo trânsito, dia 11 de maio de 2011. Na verdade não é essa informação. Tudo bem. Eu estou confundindo. 2010. Sabe por que eu estou confundindo? Porque 11 de maio de 2011 foi o dia que foi lançado em São José dos Campos o Maio Amarelo, que eu estava na prefeitura, e foi o dia que a gente plantou um IP amarelo em comemoração à década. Ele está lá até hoje. Está lá até hoje. Tá lá até hoje. Até depois a gente vai fazer uma foto lá do IP amarelo. Mas quando a gente começou a discutir, aí ficou esse vácuo. Olha, legal, conseguimos trazer a discussão para o primeiro semestre, mas entre uma coisa e outra, o que a gente faz? Então a gente criou lá atrás um projeto chamado Agenda Positiva. O que era a Agenda Positiva? É o que hoje a gente tem do ponto de vista de conteúdo no programa Laço Amarelo. Então todo mês, além do maio, deu super certo, o Maio Amarelo, então todo mês a gente produzia alguns conteúdos e distribuía, do jeito que a gente faz aí com o programa Laço Amarelo. Então foi por isso que surgiu, depois isso foi se modificando, e aí os programas vão evoluindo, vão amadurecendo, então a gente rebatizou esse Agenda Positiva e trouxe esse nome Programa Laço Amarelo. O que é o programa hoje? O Programa Laço Amarelo é um modelo associativo, então a gente tem empresas, entidades e municípios que se associam ao observatório, por meio desse programa, pagam uma anuidade para poder fazer parte da nossa rede e, em contrapartida, recebem mensalmente um kit de conteúdos, um kit composto por 4 posts para a internet, sempre seguindo, é bom lembrar isso também, a gente sempre segue
os temas definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, né? Então, a pauta de assuntos, a pauta de temas que é tratado no programa Laço Amarelo segue a resolução do CONTRAN, e aí todo mês a gente fornece para esses associados um pacote com 4 posts, 4 mini podcasts. A gente tem ali um texto explicativo e um vídeo de 1 minuto. E aí como é que isso é um fornecimento que o Observatório faz, então quem pertence à rede Laço Amarelo recebe mensalmente esses conteúdos personalizados. Então, qual que é o diferencial? Eu que sou da prefeitura X, São José dos Campos, por exemplo, que é uma prefeitura do programa Laço Amarelo. Eu recebo todo mês esse pacote de conteúdos já com a minha logomarca, ou com a minha identidade visual, não a identidade visual completa, mas a logomarca ali no espaço de logomarcas. E aí o que eu, prefeitura, empresa, entidade que recebo o material, faço? Eu uso esse material para poder replicar nas minhas redes, nos meus ambientes, uso em palestra de CIPAT, enfim, aí eu faço a aplicação desse conteúdo, ou eu posso usar esse conteúdo para inspirar o desenvolvimento de outros conteúdos. Então, dependendo do tipo de empresa, entidade ou prefeitura... Do porte, né? Do porte, exato. Porque tem prefeitura, fala um pouco de prefeitura, ele surgiu a partir da lógica de prefeituras, hoje a gente contempla entidades e empresas, mas tem prefeitura que é uma cidade muito pequena, que às vezes não tem uma equipe, não tem um setor de marketing para poder produzir as suas próprias campanhas. Então essas prefeituras fazem a reaplicação direta desse material. E prefeituras maiores, que aí já tem uma equipe, às vezes contratos com agências de publicidade, usam esse material para embasar as suas campanhas. Por que elas fazem isso? Porque geralmente uma agência de publicidade, uma agência de marketing, não tem a competência técnica, tá? Não é que ela não tem competência, ela não tem o conhecimento técnico. Segurança viária, dentro do assunto. Para produzir, vou aproveitar o Rodrigo Ribeiro aqui, que o Rodrigo já foi assessor de imprensa na prefeitura, mas também trabalhou numa agência de publicidade. E campanhas que são específicas, né, Rodrigo, são mais difíceis de ser produzidas. Elas demandam de especialistas na área que ajudam, auxiliam ali na criação e produção desses materiais. Então, de fato, essas prefeituras menores, que às vezes nem uma secretaria bem estruturada não tem, quanto mais um setor ali só para produzir esses materiais. E mesmo as grandes, né, é mais simples, não é mais simples, é mais preciso consumir esse tipo de conteúdo, porque todo o conteúdo que é produzido pelo Observatório, ele tem um embasamento técnico, um embasamento científico. Então a gente consegue levar, vou citar um exemplo, a produção de um vídeo, a gente faz esses vídeos com animações, esses vídeos de 1 minuto. Até para esses vídeos, a gente tem um cuidado extremo, como por exemplo, o capacete que está sendo colocado ali, mesmo que um desenho animado, ele tem que ter os adesivos refletivos, um veículo que está sendo representado ali precisa ter ali os equipamentos de segurança, motociclista, o posicionamento do veículo na via para não ficar em cima de faixa de pedestre. Então esses cuidados são os que a gente toma aqui no Observatório, que eventualmente uma agência de publicidade acaba não passando despercebido, por não ter porque não está no dia a dia. Tá. E inclusive nessa última semana o programa tem tido mais adesões, né? Nessa última semana nós tivemos aí a Prefeitura de Santa Luzia, de Minas Gerais, a Conectcar também, que são novos, aderiram aí ao programa. E agora nós estamos também atendendo, a gente sempre teve muita demanda, né, Paulo? E agora inclusive nós nos reunimos a equipe essa semana só para discutir o programa Laço e essas novas frentes, essas novas demandas que a gente tem tido. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Bom, a gente fez um workshop, né, no começo dessa semana, e qual que é a ideia? É revisitar os nossos processos, os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas ações. E como é que funciona o programa Laço Amarelo? Como é que ele é desenvolvido? Como é que ele é produzido? A gente tem um calendário que é definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, e aí a partir desse calendário, para cada mês, você tem um tema, e esse tema ele tem alguns insights ali, né? Então, o legislador, né, o pessoal lá do Conselho Nacional de Trânsito, ele imaginou a partir daquele tema determinadas informações que são importantes de ter naquele tema. Então a gente olha para isso, aí faz um briefing da campanha, do mês. A partir desse briefing a gente produz o vídeo. O vídeo é sempre a peça principal dessa campanha.
E aí, a partir da produção do vídeo, a gente desdobra nos outros conteúdos, que são os posts, os mini podcasts e o texto explicativo, que é um texto que ajuda a embasar a aplicação do material. Então, você tem um mês lá que a gente vai falar sobre bicicleta, por exemplo. Então, você tem um texto falando o que é a bicicleta, contextualizando ela como um modal dentro do sistema de trânsito, enfim. Aí a gente tem esse texto para poder embasar e justificar e mostrar para as pessoas qual foi o conceito que foi adotado. O que a gente está fazendo agora? A gente tem, dentro do nosso hall de empresas, a gente tem mais de 100 empresas que compõem esse braço empresarial do programa Laço Amarelo. E mais da metade dessas empresas são do setor logístico. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente vai fazer um piloto agora no segundo semestre. A gente vai continuar produzindo esse material base, esse material embasado na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, mas em paralelo a gente vai produzir conteúdos específicos para o mercado de transporte, para o mercado logístico. Então é uma experiência que a gente vai fazer, a gente está vendo essa demanda crescendo bastante e a gente acha que é importante a gente entregar conteúdos diferenciados para esse setor de transporte, porque é um setor, para vocês terem uma ideia, só por meio... O tamanho do setor, Paulo? Eu não tenho o número do setor completo, mas eu tenho o número do nosso braço aqui. Então hoje a gente fala por meio dessas empresas transportadoras que compõem o programa Laço Amarelo, com mais de 70 mil motoristas todos os dias. Então, motoristas de veículos pesados. Então, é por ali que a gente consegue fazer o conteúdo do observatório chegar na sociedade, e sempre cumprindo aquela nossa missão de reduzir ou contribuir para a redução das vítimas do trânsito. Bacana. Quem quiser, você que está nos ouvindo, quiser ter mais informações aí sobre o programa, pode acessar o site do Observatório, nsv.org.br/Laço Amarelo. Tá bem atualizado. Você falou em 1.2x agora, hein? Gostei. Gostou? Tá acordando? Tomou um café? Não, ainda não. Tô precisando de um café. Mas é isso. Bacana. Pedro, quer comentar alguma coisa aí do Laço, do encontro que nós tivemos essa semana? Eu queria falar sobre o encontro, é muito legal reunir a galera e todo mundo colocar a cabeça num só assunto. Foi muito produtivo colocar a galera, até quem não trabalha diretamente com o programa, foi legal ter a participação e esse olhar mais fresco de quem não trabalha diretamente e diariamente com o programa. Aqueceu a voz aí, não? Agora você vai falar. O olhar mais fresco é mais requintado? O que é um olhar mais fresco? É o olhar que não está tão cansado. Tá. Viciado? Exatamente. Também? Seria isso? Não viciado. Não viciado. O olhar que não está cansado, não está viciado. Cultura. Vai entrar no Você Sabia. Vai entrar. Bom, bacana. E vamos virar um pouquinho a chave aqui, falar de um outro projeto, um novo projeto do Observatório, que é o MobLab OBS, que é o Laboratório de Ciência de Dados aqui do Observatório. E, inclusive, tivemos essa semana já uma atualização, né, dentro desse projeto. Eu queria que o Pedro explicasse um pouquinho o que é esse Laboratório de Ciência de Dados. Beleza. Então, o MobLab ele é um laboratório de ciência de dados que nasce de uma cooperação técnica entre o Observatório, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, a FGV Cidades e a Inovat. Inovat é até para as pessoas entenderem, né? O Observatório é uma organização social de interesse público que atua na área de mobilidade segura. Então a gente veio, a sede do Observatório era em Indaiatuba e veio para São José dos Campos para poder, dentre outras coisas, cumprir essa função de âncora institucional disso que está sendo criado. O MobLab ele é um projeto estratégico dentro de um projeto maior que é chamado Cluster Brasileiro de Mobilidade, que está sendo desenvolvido aqui no Parque Tecnológico. Então, só dar uma pausa no MobLab para as pessoas entenderem o conceito completo. O que é? A gente está aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos. O Parque Tecnológico ele atua por meio de clusters de inovação. Então, quem conhece São José dos Campos sabe que aqui a gente tem, por exemplo, a Embraer, o ITA, o DCTA, o INPE, tudo que é núcleo aeroespacial está aqui na cidade. Por isso que a cidade tem muita característica tecnológica e tal. Então, ele começou a partir desse cluster aeroespacial. Hoje a gente tem o aeroespacial, tem o TIC, que é Tecnologia da Informação e Comunicação, e tem o de Tecnologias para o Agronegócio. E aí está em processo de criação, aqui no parque, o cluster de mobilidade e o cluster
de tecnologias para a saúde. E é interessante porque a gente está começando a achar conexões entre esses dois clusters. Mas o que é um cluster? É uma reunião, né? Então numa primeira camada a gente reúne todas as empresas que fazem parte de um ecossistema ligado à mobilidade, e mobilidade é um ecossistema gigantesco. Se a gente olhar para a mobilidade, a gente tem, por exemplo, tratativas com a IVE. A IVE, para quem não conhece, é aquela spin-off da Embraer, é uma empresa que surgiu dentro da empresa Embraer e que hoje talvez seja uma das mais conhecidas no mundo porque está fabricando os carros elétricos voadores. Que na verdade não são carros, né? Mas um veículo. Veículo. Não é o Vante que eles chamam, como é que chama? Evitol. Isso. Eu lembrava que tinha o TOL. Ele é elétrico. Mas enfim, então a gente reúne empresas do ecossistema e numa segunda camada a gente reúne as entidades e a academia. Então, qual que é o objetivo disso? É a gente proporcionar troca de informação, proporcionar desenvolvimento tecnológico e política pública. Essas são as duas entregas de um cluster como esse. Desenvolvimento tecnológico, e aí tem uma maior competitividade das empresas, enfim, uma evolução empresarial, e por outro lado, política pública. Dentro desse cluster, desse conjunto, desse monte de gente, desse monte de empresa, a gente tem dois produtos. Um produto é chamado de APL, que é o Arranjo Produtivo Local. Então, dentro desse cluster, dentro dessa reunião de empresas, a gente estimula a criação de um APL, que são empresas fornecendo para empresas. Então, elas vão priorizar dentro dessa cadeia, consumir produtos e serviços uma das outras, tá? Sempre lembrando dentro desse ecossistema de mobilidade. E um outro produto são os CDTs, que podem ser mais de um, e os CDTs são Centros de Desenvolvimento Tecnológicos. Então ali a gente reúne algumas empresas a partir de algumas iniciativas para poder gerar desenvolvimento tecnológico e aplicação na melhoria das vidas das pessoas, em geral, com algum desdobramento para a política pública. Então esse negócio super complexo chega no MobLab, que aí é um laboratório de ciência de dados que o senhor Pedro Augusto Borges vai fazer toda a explicação agora. Essa foi só a introdução, tá, Pedro? Você tem que falar um pouquinho mais. É porque esse projeto é sempre um projeto dentro do outro, um acordo dentro do outro, mas assim, o mais importante do MobLab é a gente ter um ponto, digamos, inicial, um pilar de coleta de dados e análise desses dados, principalmente focando em indicadores de segurança viária e indicadores de padrões de mobilidade. Então, recentemente a gente assinou um acordo de cooperação técnica com a Zarv, cujo principal objetivo nessa primeira fase do MobLab é criar um Data Lake. O que é esse Data Lake? De forma mais simplificada, ele é um servidor em que é possível armazenar todos esses dados de forma, digamos, padronizada, automatizada e que possa ser coletado de uma maneira mais fácil para a gente fazer nossas análises depois. Então, esse acordo que a gente teve com a Zarv, digamos, envolve toda a parte de infraestrutura, que é um primeiro passo muito importante para que a gente tenha métodos mais automatizados e ágeis como ponto inicial aí de análise de dados na parte de segurança viária. Então, assim, Data Lake, eu só vou dar um passinho para trás, porque o Rodrigo fez uma pergunta e eu acabei não respondendo. Agora que eu falei pra caramba, mas não respondi a pergunta. A gente tem um acordo inicial que é para a estruturação desse cluster. E a gente está organizando esse cluster a partir do projeto estratégico MobLab. Então, quem assinou esse acordo, quem está assinando esse acordo? O Parque Tecnológico, então, o Observatório, como âncora institucional desse cluster brasileiro de mobilidade, o próprio Parque Tecnológico, que é o responsável por toda a administração desse distrito de inovação. A gente tem assinando também a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que vai nos ajudar aí com toda a parte de governança de dados, o apoio da academia, com bolsistas acadêmicos, e a Inovat, que é uma empresa de real estate, é uma empresa que desenvolve de desenvolvimento urbano. E por que ela está fazendo parte disso? Porque o Parque Tecnológico ele não é só uma estrutura, não é só um prédio, ele é um distrito de inovação. E esse distrito de inovação, ele tem todo aí um desenvolvimento urbano que ele precisa gerar algum tipo de benefício para a sociedade. Então, a gente tem vários parques tecnológicos no país. O estado de São Paulo é muito caro, são 7 ou 8 no estado de São Paulo.
e o de São José dos Campos é o mais bem estruturado, e que a partir daqui a gente vai produzir estudos para tentar entender qual o reflexo da implantação de um parque tecnológico, que é um distrito dentro de uma cidade, o que isso traz do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, na mudança da vida das pessoas. Então, esse é o grande projetão. E aí, como o Pedro falou, a gente tem um projeto dentro do outro, um acordo sendo amarrado no outro. E aí, a parte do observatório é fornecer essa base principal, vamos dizer assim, de informações para os desdobramentos relacionados à mobilidade segura. Então, a gente assinou esse acordo. E o Data Lake, na verdade, é uma grande caixa onde a gente vai colocar um monte de dado. Então, um monte de gente coloca dado e um monte de gente extrai dado. Então, a gente tem duas coisas principais que são muito desafiadoras ali para esse ambiente de dados. Primeiro, é uma coisa chamada LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, a LAI, ela traz um conceito de dados abertos. Esse conceito de dados abertos, ele vem num contraponto, porque a gente tem uma tal de uma LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que abrir o dado, eu tenho que protegê-lo. Exatamente. Ô Paulo, e aí também acaba sendo mais uma atuação do observatório, uma deficiência do setor no país, que é essa geração e esse armazenamento de dados, né? Esse é uma grande questão, um grande desafio, porque os nossos dados, né, por exemplo, um dos desafios do Pedro aqui no MobLab, a gente teve agora no dia 2 de maio a divulgação, a gente falou isso no podcast passado, a divulgação dos dados consolidados do DataSUS de 2021, né? A gente está em 2023, então a gente tem um delay muito grande na consolidação dos dados do DataSUS e não temos condição de ter um modelo preditivo, ou seja, a gente só olha para o retrovisor, a gente não está conseguindo olhar para frente. Então, um dos grandes desafios desse conjunto de dados é desenvolver metodologias para que a gente possa tentar enxergar o futuro, prever o futuro. Então, construir políticas públicas de segurança com um olho no futuro e não no passado. Não adianta, vou dar um exemplo aqui, não é bem isso, tá, gente? Mas só um exemplo didático. Eu olho para a minha estatística e vejo que eu estou com um problema grande de falta do uso do cinto de segurança. De 2020 e 2021, o grande problema do Brasil era a falta do uso do cinto de segurança. E aí eu desenvolvo uma série de ações e projetos e programas para poder resolver o problema do cinto de segurança, que não é o problema de 2023, porque isso já foi superado em 2022. Em 2023, nosso problema é motocicleta, por exemplo, e o comportamento dos motociclistas, enfim. E isso não é difícil de acontecer, né, Paulo? A gente viu, por exemplo, na pandemia, inclusive, as pessoas voltaram a andar de bicicleta, né? Aumentou, então a gente teve um outro modal ali sendo usado, né? E assim, os programas de segurança no trânsito, hoje a gente tem uma participação muito grande das empresas, mas essencialmente eles são promovidos, eles são estimulados pelo poder público. O poder público já tem as suas amarras, já é quadrado, já é lento para um monte de coisa. Imagina só trabalhando com estatística de 2 anos atrás. Então, olha só o que pode acontecer. A estatística de 2021 saiu em maio. A gente vai fazer todo um programa, planejamento, captação de recursos, estruturação financeira dos projetos para aplicar em 2024. Né? Porque 2023, em geral, é mais complicado, orçamento, essas coisas assim. Então, eu vou começar a desenvolver uma política pública em 2024 com base num dado de 2021. O cenário de 2021. Ou seja, estamos gastando dinheiro à toa. Na prática é isso. Ou poderia ser gasto de uma forma melhor. Eu falei à toa, mas assim, eu não tenho certeza se ele está sendo bem aplicado, porque eu não sei se o problema que a gente está atacando realmente é um problema hoje. A precisão nem sempre é aceitável nesse caso, né? Exatamente. Fazendo um diagnóstico anterior e fazendo um prognóstico com uma defasagem de 3 anos. Então é isso que o Pedro vai resolver. É isso, Pedro. Preparem-se. Preparem-se. Fiquei no meio desse bate-bola aqui dos dois agora. Bate-bola não, né? Os dois estavam passando a bola um pro outro aqui. Bom, bacana. Se você resolver isso, você vai ganhar um estagiário, Pedro. Aí, ótimo. Precisando pelo menos um para resolver isso aí. Corre, Pedro. Bom, legal, gente. Acho que tá na hora agora da dica da semana, né? A dica da semana, lembrando agora com o Pedro, sempre uma dica aí de segurança viária, que
que você tem para nós hoje, Pedro? Vamos aí, minha dica da semana é voltada para os motociclistas, com foco no capacete, um importante equipamento de segurança aí, e obrigatório. A dica é para escolherem capacetes que tenham viseira dupla, então uma viseira a viseira mais escura, e a outra que vem por cima que fecha o capacete, obrigatória, é a viseira normal, que é um pouco mais transparente. Porque muitos motociclistas usam a viseira que não usam o capacete com a viseira dupla, e eles acabam usando óculos de sol por baixo da viseira padrão. O que acontece às vezes é que ele precisa tirar o óculos de sol ou colocar enquanto ele está conduzindo a motocicleta, e isso acaba sendo mais um ponto de distração durante a condução das motos. Então é importante na escolha de compra de capacete já pensar nisso e escolher um capacete com a viseira dupla. Uma pergunta, Pedro, aproveitando a sua dica. Todo mundo tem a cabeça do mesmo tamanho? Não. O capacete ele é elástico? Também não. Então acho que é uma boa dica também para encaixar junto aí. Exatamente. Escolher um capacete que seja confortável. Do tamanho da sua cabeça. O seu capacete serve em mim? Acho que serve. Eu acho que o meu não serve em você. Não saberia. Bacana. É isso? É isso. Essa é a dica da semana. E aí, Paulo, qual a curiosidade da semana? Hoje você acertou, hein? Hoje eu acertei. A curiosidade da semana, eu vou falar um pouquinho sobre semáforo. Não conhece semáforo? Tem o semáforo, mais conhecido como sinaleira, sinal, né? O semáforo tem vários nomes, mas ele surgiu, né, no conceito de sinal luminoso. Você sabe quando? Não. Antes do carro. Antes do carro, então, antes de 1900. Antes de 1900. O primeiro registro de semáforo, né, a criação, a primeira patente de semáforo foi de 1868. Né, lá foi criado pelo engenheiro John Picknight para controlar o tráfego de carruagens e pedestres lá em Londres, na Inglaterra. E naquela época, né, imagina só, 1868, ele tinha... As lâmpadas eram aquelas lâmpadas a gás. E ele só tinha duas cores. Ele só tinha... o vermelho e o verde. Então, desde aquela época, né, desde antes de 1900, a gente já usa a cor vermelho e verde para seguir e parar. E lá em 1912, né, um norte-americano, o Lester Wire, ele criou o primeiro semáforo elétrico. Era uma caixa de madeira, e aí ele tinha as lâmpadas, ele pintou as lâmpadas, aí já eram lâmpadas incandescentes, né? E aí ele pintou de verde e de vermelho, então era uma caixa de madeira com essas lâmpadas pintadas, e só em 1917 é que foram colocar a luz amarela, né? Porque aí começaram a perceber que a mudança era de uma cor para outra era muito repentina, e aí desenvolveram o amarelo para atenção. Curiosidade, né? Naquela época, então o semáforo ele começou com lâmpadas a gás, depois ele passou para lâmpadas incandescentes, já com o uso da corrente elétrica, né, da eletricidade, mas ele foi evoluindo. Então, por um lado, ele evoluiu do ponto de vista de eficiência energética, de consumo. Então, daquela lâmpada incandescente, eu vivi muito isso, porque aquela lâmpada, aquela redondona, o Pedro é mais novo, acho que nem pegou a época da lâmpada redonda, né? Ô louco, Paulo, eu também sou novo. Não, você não é tão novo. Mas a lâmpada incandescente, ela tinha um alto consumo de energia. Então, em determinado momento, isso aí talvez final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente começou a mudar as lâmpadas incandescentes, tirar as incandescentes e colocar as lâmpadas halógenas, que são aquelas parecidas com os carros que tinham nos faróis dos carros. E a gente foi evoluindo, e aí hoje a gente tem os semáforos a lâmpadas LED. Qual que é a diferença hoje? O LED ele tem vários benefícios. Primeiro, consumo de energia. Então, ele tem um valor de implantação um pouquinho mais alto, mas o consumo de energia dele é infinitamente mais baixo. Gera uma economia brutal de conta de luz, né, de energia do município. Ele tem um outro elemento, porque ele não queima. Né? O LED, geralmente, ele tem uma durabilidade muito maior, mas a experiência que a gente tem, ele queima a hora que ele liga. Se ele não queimar a hora que ele ligar, ele vai durar muitos e muitos anos. A lâmpada halógena tinha uma durabilidade maior, a lâmpada incandescente queimava toda hora. Tanto que hoje não tem se usado mais, mas vocês vão reparar que a gente sempre tinha um grupo focal que a gente chamava repetidor. Todo lugar tinha 2 semáforos. No mínimo, tinham 2 vermelhos.
nos semáforos mais antigos, em alguns lugares, tem um verde embaixo, o amarelo no meio e 2 vermelhos em cima. Era justamente para garantir a integridade da luz vermelha, porque queimava a lâmpada demais. Então o LED não tem isso, o LED não queima. E aí a gente tem uma economia muito grande com equipes de manutenção, que não precisam dar essa manutenção. E uma outra vantagem do LED é que ele é feito com placas, né? Então tem alguns que saíram antigamente que eram super LEDs. Então era um LED que fazia o papel de uma lâmpada. Um LED super forte fazia o papel de uma lâmpada. Hoje são bolachas de LED. Então são vários circuitos com vários LEDs. Então se você queima uma parte desse circuito, ele continua íntegro. Se ele queima até 40%, 60% de dano num grupo focal desse, ele ainda está ativo, ele ainda está informando as pessoas sobre o tempo de parada. Então esse é um pouquinho da história da lâmpada. Olavo Bilac não deve ter conhecido o semáforo, né, Paulo? Eu acho que ele furou o sinal vermelho aquela vez. Mas é legal. Deve ter queimado a lâmpada, Paulo. O vermelho deve ter queimado. Era gás, faltou gás. Faltou gás. Mas é isso. E aí tem uma outra curiosidade também, mas a gente pode explorar isso melhor no próximo podcast, que é como é que essas lâmpadas são controladas. Como é que é o verde, como é que é o amarelo, mas isso a gente vai deixar para o próximo. Não percam o próximo podcast. Nós citamos aqui o Olavo Bilac, você que ficou curiosa, ouça o episódio 3. A gente citou o Olavo Bilac, a gente não recitou. É isso. Bom, chegamos ao fim. Já? Já foi. Agora você deve imaginar, né? Agora eu animei. No fim eu animo. Bom, esse foi mais um episódio do Observa Aí. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado. Lembrando que nós estamos em maio, o principal mês aí de ações, de conscientização para a educação do trânsito. Todos os materiais produzidos pelo Observatório estão disponíveis no site do Observatório, podem baixá-los lá gratuitamente, então onsv.org.br/Maio Amarelo. A ferramenta de envio de ações também está disponível no site, então lembrando a todos que vocês que estão realizando as ações do Maio podem cadastrar todas essas ações e ainda concorrer aí a participação no prêmio, no evento Destaques do Observatório. Eu gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, Anfávia, CNT Senat, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Única, Vibra e 3M, aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e as instituições de cooperação técnica. Valeu, pessoal. Obrigado, observadores. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Se tiver algum transtorno aí no áudio, foi a Eli que estava fazendo café e tossindo aqui no fundo. Valeu, até a próxima. Obrigado, galera. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu.